E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, atentos e preparados para o tema de hoje. A gente vai dar continuidade a um assunto que eu discuti anteriormente numa outra aula, que é o fator China. Porque no horizonte recente 2014 e 2015, o que nós temos observado na economia mundial, e mais especificamente no caso chinês, é que o país tem desacelerado a sua economia ou o seu ritmo de crescimento econômico. E a gente sabe que, em função de alguns aspectos já levantados anteriormente na outra aula e nas aulas sobre a crise, a gente sabe que isso pode ter consequências globais para a economia. Porque a gente vem de um processo de crise que vem se arrastando desde 2008, ora ensaia-se um crescimento de algumas nações importantes, ora você vê processos associados a essa crise, que a gente sabe que tem um caráter sistêmico, existem fatores estruturais que ajudam a explicar essa crise, mas no caso chinês a gente sabe que esses fatores que podem contribuir para a desaceleração do crescimento podem ter consequências bastante graves e prolongar ainda mais esta crise. Mas eu começo a aula fazendo uma pergunta a vocês. É possível crescer indefinidamente? A gente sabe que na história do capitalismo nós convivemos com períodos de crescimento e períodos de crise. Então são processos cíclicos, uma vez que, dadas as características do capitalismo, não é possível crescer indefinidamente. Especialmente no caso de países como a própria China, que vem apresentando ao longo das últimas 2, 3 décadas taxas de crescimento muito elevadas, acima de 10%. E é claro que em uma hora essas taxas elas podem esbarrar em outros processos que vão contribuir para desacelerar a economia. Então eu posso até dar um exemplo para vocês aí mais direto. Então digamos que vocês sejam cidadãos brasileiros, olha só. Né? Claro que eu não sei se todos que nos assistem são brasileiros, mas enfim. Você é um cidadão brasileiro e, obviamente, você espera a melhoria, o progresso, o desenvolvimento do seu país. E você entende que, neste caso, ter este crescimento, este progresso e desenvolvimento significa fazer com que todas as pessoas desta nação tenham um padrão de vida, digamos, de classe média ou classe média alta. Obviamente que, enquanto isso não acontecer, a tendência é que o número de pessoas que ascendam à classe média e que, portanto, vão contribuir para a economia e para o crescimento econômico, continuem ali apresentando taxas de crescimento de um valor X, não importa. Só que vai chegar um momento que acontecerá o seguinte: se todas as pessoas chegarem a um determinado padrão, digamos um padrão alto de desenvolvimento econômico, social, enfim, o que vai acontecer? Essas taxas de crescimento elas vão parar de crescer. Né? Você não vai ter mais por onde crescer, digamos assim, né? Você não vai ter mais espaço. Então, obviamente, que aqui eu estou dando um exemplo extrapolando, né, qualquer perspectiva ou expectativa de crescimento, mas é para vocês perceberem o seguinte, que em função de alguns fatores estruturais do capitalismo, você vai ter em algum momento uma cessão, ou seja, o crescimento vai acabar ou reduzindo ou até parando para chegar até mesmo em um momento de decréscimo. Então, você tem uma série de fatores. Né? Esse fator que eu citei para vocês seria um fator, digamos, ideal para qualquer país do mundo. A gente sabe que mesmo países com alto nível de desenvolvimento socioeconômico, como a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, os países nórdicos, né, que são muito conhecidos por estarem entre os de mais alto padrão de vida no mundo, né, esse processo, é claro, de crescimento econômico, ele é mais sustentado, tem outras bases, então você não observa de maneira direta um decréscimo das suas economias, pelo menos nos últimos anos. Existem outros fatores associados à demografia, né? O Japão, por exemplo, ele vem tendo um processo de decréscimo da sua economia nos últimos anos por conta de outros fatores que não estão ligados diretamente à economia, mas à demografia. Você tem um envelhecimento da população japonesa, uma redução, inclusive, do número de pessoas que vivem no Japão em função ali do fato de que as pessoas mais velhas, de uma forma geral, não têm condições ali de gerar novos descendentes depois de uma certa idade. Então isso também prejudica a formação de uma população economicamente ativa, né? Então você pode ter fatores demográficos, fatores associados à estrutura socioeconômica da população, né? A desigualdade social,
né, que também pode ser um impeditivo. Então, de repente, você tem ali como aconteceu no Brasil no caso da ditadura, né, o país crescia a taxas elevadíssimas, semelhantes às da China de hoje, né, o chamado milagre econômico. Mas este crescimento só foi benéfico para uma parte da população. Uma parte, aliás, não muito grande. E isso, obviamente, acabou ficando exposto no final dos anos 70. Né? A nossa dependência em relação ao petróleo, as disparidades socioeconômicas, tudo isso, e entre outros fatores, acabaram fazendo com que o Brasil novamente apresentasse um processo de crise, que, aliás, foi bastante prolongado, duraram os anos 80 e princípio dos anos 90. Então, percebam que uma série de fatores podem contribuir para impedir o crescimento contínuo e indefinido da economia, tá? E aqui, é claro, a gente vai levantar apenas alguns desses fatores, né? Porque você tem outras questões envolvidas, é impossível, né? A gente, no tempo mesmo de um grupo de aulas, levantar todos os fatores, até porque eles não são tão relevantes, tá? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: existem fatores estruturais, no caso chinês, e fatores também internacionais, obviamente, na relação da China com o resto do mundo, que fazem com que a gente se questione hoje se é possível a China manter as elevadas taxas de crescimento nos próximos anos. Né? Então, isso nos faz crer que em algum momento, até porque a gente conhece a história do capitalismo, o crescimento chinês ele vai, obviamente, cessar, obviamente, ele vai parar, tá? Até porque isso faz parte das características do capitalismo, né? Esses períodos de crescimento e os períodos de decréscimo, de crise, né? Isso faz parte. E aí eu levantei primeiramente aqui para a gente entender os chamados fatores estruturais que têm colocado os mercados mundiais em alerta. Primeiro deles, a centralização política ou a regulação, ou seja, o excesso de regulamentação do mercado, do sistema financeiro que eu coloquei como exemplo, porque a gente sabe, a China é um país governado por um partido único, o PCC. Não é o PCC lá, o primeiro comando da capital ligado à criminalidade brasileira, paulista, enfim. É o Partido Comunista Chinês, PCC, que por coincidência tem este nome. E este partido, obviamente, ele é responsável por toda a condução não só dos processos políticos, mas dos processos econômicos também. E é claro que em função desta forte centralização e da pouca participação de outros agentes da sociedade chinesa nas decisões políticas e econômicas, de uma forma resumida a gente pode dizer o seguinte, né, que o governo chinês ele pode quase fazer o que ele quiser para definir os rumos das políticas econômicas. E é claro que em função do peso geopolítico e econômico da China, os chineses podem se dar a liberdade, por exemplo, de desvalorizar a sua moeda em relação ao dólar. Então, se, por exemplo, em um determinado momento o dólar valia, digamos, 4, 5 renminbi, ou yuan, né, que é o nome mais conhecido da moeda chinesa fora da China, em algum outro momento eles podem fazer com que o dólar valha 9, 10, 11, 12 ou 15 yuan, né? Que aí é um valor, obviamente, que faz com que essa diferença, né, muito grande, faça com que o preço do produto chinês seja muito mais baixo do que o do produto americano. Por quê? Um dos fatores que contribuem para que você consiga exportar os seus produtos para outros países é justamente o fator preço. Se a minha moeda, ela vale, por exemplo, se com $1 eu compro muito mais renminbi ou yuan, ou então, de um outro lado, se com 15 renminbi eu vou conseguir comprar $1, significa que a minha moeda, o custo da minha moeda, né, ele é muito mais baixo. Isso faz com que também o valor das exportações chinesas seja muito mais baixo. Então a China, em função de ter muitas reservas internacionais, em função de ter, obviamente, um peso econômico muito grande, ela pode se dar ao luxo, por exemplo, de, nas suas políticas econômicas, na condução delas, fazer com que o yuan se desvalorize. E essa desvalorização, embora ela seja muito ruim para as importações chinesas, por um outro lado, ela beneficia as exportações, de uma forma semelhante ao que acontece com o real aqui no Brasil, quando o dólar, por exemplo, dispara, chega a 3,50, 3,60. Para importação é muito ruim, mas o produto brasileiro fica mais barato, né? Por quê? Com $1 eu posso comprar 3,60. Significa, né, que, por exemplo, o produto brasileiro, se eu vou vender, por exemplo, digamos que eu seja um chinês querendo comprar um pacote de bala. Se eu comprar um pacote de bala nos Estados Unidos, né, que vai custar,
Digamos que um pacote custe nos Estados Unidos $1 e aqui no Brasil custe R$1. Então, com o custo de um real, por exemplo, né, eu posso comprar um pacote de bala e com R$3,60 posso comprar 3 pacotes, 0,6, é claro, né? Você não vai cortar o pacote lá em 0,6. Mas é só para exemplificar para vocês o seguinte, que eu posso comprar muito mais bala no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso significa que o meu produto é mais competitivo. Então a China, ela pratica essa desvalorização monetária como forma de manter a sua economia muito aquecida e competitiva. Claro, isso tem consequências internacionais. Por quê? A gente sabe que a China tem condições de desvalorizar a sua moeda a tal ponto, né, que torna a competitividade um fator quase impossível, uma vez que você tem outros custos baixos na economia chinesa, como o da mão de obra. Aliás, essa é uma outra questão. As pressões sobre os salários e os preços. Porque a China, ao longo das últimas décadas, ela tem tido uma vantagem que é uma vantagem espetacular, que é o custo da mão de obra. Se aqui no Brasil, um operário, por exemplo, vai ser submetido a ganhar um valor X para produzir durante um mês determinado produto, o chinês ele vai receber X sobre 10, X sobre 20, não importa, né? O custo de um operário chinês, ele pode chegar ali a no máximo $50 por mês, né? Isso dando alguns exemplos, né? Claro que nos últimos anos essas questões elas têm sido postas em xeque. Primeiramente porque quando você tem uma mão de obra extremamente barata, você cria um problema. Você cria um mercado consumidor que não tem condições de consumir a maioria dos produtos fabricados no país, o que o torna dependente das exportações. Você cria um problema associado às disparidades sociais, porque de um lado eu vou criar uma classe de pessoas muito ricas e de outro uma classe de pessoas muito pobres, e obviamente que isso vai trazer problemas muito sérios, né? Inclusive a contestação política, ou do porquê eu ter que continuar recebendo salários baixos. E um outro detalhe, né? Em função de condições encontradas, aliás, até hoje em muitas em empresas chinesas, de, por exemplo, condições análogas à escravidão em alguns casos, você coloca, obviamente, um valor sobre aquele produto chinês depreciável, né? Por quê? Porque você passa a perceber o seguinte, né? Pelo menos os grandes mercados internacionais, os produtos chineses trabalham com condições de competitividade que é difícil você, no caso, por exemplo, do Brasil, acessar diretamente, né? Aqui você tem que pagar salário, direitos trabalhistas para os seus empregados. Em alguns casos, ao longo aí do processo de crescimento econômico chinês, os salários sempre foram mais baixos e as condições de trabalho altamente questionáveis. Aliás, a China vive sendo condenada por órgãos internacionais, por organismos ligados aos direitos humanos, por violações constantes, especialmente associadas aí ao seu modo de produção, né? Então, é claro que nos últimos anos, em função das pressões de mercados consumidores, especialmente aqui do Ocidente, né, algumas pessoas têm até deixado de comprar produtos chineses em função dessas condições. O que, obviamente, cria pressões sobre o governo chinês, cria pressões sobre as empresas chinesas para que elas ajam de maneira, digamos, mais ética, né? E, obviamente, agir de maneira mais ética significa, por exemplo, aumentar salários, pagar direitos trabalhistas, flexibilizar aí os direitos, né, dos trabalhadores, concedendo mais dias de descanso, férias, entre outras coisas, se adequando ao que a gente considera mais comum em outros países. E é claro que isso vai criar pressões sobre a indústria e os serviços, enfim, sobre a economia chinesa, né? Aliás, isso também acaba fazendo com que a China também sofra com outro fator, que é justamente o fator de que seus vizinhos, seus pares ali em outros países do Sudeste Asiático, como por exemplo os Novos Tigres, estejam praticando regimes trabalhistas com salários e condições ainda mais baixas do que a própria China. Então você tem uma outra ameaça à economia chinesa, países que praticam mão de obra ainda mais barata, ainda que sejam cada vez mais frequentes em algumas dessas nações denúncias de condições análogas à escravidão em algumas nações. Aliás, algumas grandes marcas aí que compram ou fabricam seus produtos na Ásia, de vez em quando aí aparecem na mídia, porque empregam nos seus processos produtivos, através da chamada terceirização, mão de obra nestas condições, com frequentes violações aos direitos humanos. Então percebam que esses processos também têm colocado em xeque o crescimento chinês.
Uma vez que se você começa, por exemplo, a elevar o padrão de salário, a conceder direitos para os trabalhadores cada vez maiores, isso vai criar pressão sobre preços e salários dos produtos, o que vai fazer, obviamente, com que em algum momento o produto chinês já não seja mais tão competitivo como era, né? Já que criou-se uma condição artificial de competitividade associada aos baixíssimos salários, né? E obviamente que essa condição, por não ser comum, por não ser aceitável, ela obviamente uma hora vai cair, a casa uma hora cai, né? Então esse é um outro fator importante. Outra questão, disparidades sociais. A gente sabe que a China, ao longo das décadas de 70, 80, 90, em princípios dos anos 2000, viu uma melhoria significativa das condições de vida da sua população, né? E, claro, essas populações, boa parte delas acabou saindo do campo para a cidade, de forma com que atualmente, hoje, já se saiba, né, num horizonte muito recente, a China tenha sido colocada como um país urbano e não mais rural, né, porque realmente você passou a ter uma porção significativa de pessoas vivendo mais nas cidades do que no campo, né. Até pouco tempo atrás, estimava-se em mais ou menos 700 milhões de pessoas vivendo no campo, né. Esses números aí foram aos poucos se reduzindo até que hoje você tem um equilíbrio. Claro, muito distante da maioria dos outros países industrializados, como o próprio Brasil, como os Estados Unidos, como os países europeus, onde a taxa de urbanização em geral é superior a 80%, né? No caso da China ainda está na casa dos 50%, né? Uma situação aí que nós, por exemplo, outros países da Europa, viviam há algumas décadas atrás, a China está vivendo hoje, né? Mas associado a esse processo de urbanização, ao processo de melhoria das condições sociais, ao processo dos investimentos feitos pelo governo chinês e nas mais várias áreas de atuação social, é claro que as disparidades sociais persistem. Especialmente porque, falei para vocês, de um fator associado aos baixos salários pagos para o trabalhador chinês, né, que, por um lado, criou uma classe muito larga de pessoas aí que recebem baixos salários e têm condições de vida não muito adequadas, e por um outro, essas pessoas que acabaram se aproveitando de uma certa forma do crescimento vigoroso da China, executivos, empresários, profissionais liberais, profissionais com diploma superior, que acabaram formando uma nova classe média extremamente poderosa e extremamente rica. Mas isso criou disparidades, o que nos ajuda a explicar, por exemplo, o fato de que a China está bem atrás do Brasil no quesito IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então a China deve estar em torno de 20 posições mais ou menos atrás da gente, né? Mas embora venha crescendo nos últimos anos, né? Então esse é um outro fator que também faz com que o modelo de crescimento econômico da China, né, ele possa em algum momento aí frear, né? Porque ou você inclui essas pessoas que estão aí nos estratos, digamos, mais pauperizados da sociedade para a nova classe média, alargando, portanto, o seu mercado de consumo e fazendo a economia ainda crescer por um bom tempo, ou essas questões aí de disparidades sociais vão acabar uma hora fazendo com que, opa, né? Acabou o crescimento, não tem mais para onde crescer, a gente tem uma população muito pobre, elas não consomem. Então perceba que esse é outro fator. Dependência de commodities. Esse é um fator também importante. Por quê? A China compra matérias-primas de outros países, porque o que existe no seu território não dá conta. Então precisa comprar petróleo do Oriente Médio, da Venezuela, da Rússia, precisa comprar minério de ferro do Brasil, soja do Brasil, aliás, muitas outras commodities do Brasil e de várias partes do mundo. Só que a gente sabe que commodities, entre as commodities você tem, por exemplo, recursos que não são considerados renováveis. Ou seja, algum momento podem vir a faltar. E o que vai acontecer com a China, né, se uma hora as fontes secarem? Até porque outros países também precisam consumir commodities, já que os seus mercados consumidores também crescem. Então percebam que esse é um outro desafio. Se houver falta desses estoques de commodities, a China pode parar de crescer, né? Porque isso sustenta o seu crescimento econômico e as suas demandas. Tanto é que isso ajuda a explicar, por exemplo, a atuação cada vez mais constante da China nos países africanos, né? Concedendo empréstimos, participando de projetos de construção civil, né? Não é porque a China é boazinha, mas é porque em troca, geralmente, os países oferecem recursos naturais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Angola. A China tem participado de alguns grandes projetos de urbanização, né, de construção de moradias populares em Angola, construindo, aliás, muito rapidamente, né, centenas de conjuntos habitacionais, mas em troca desse financiamento, entre aspas, gratuito, Angola aí tem oferecido petróleo.
Então percebam que a China tem aumentado seus interesses sobre diferentes áreas do mundo, ricas em recursos naturais, inclusive o Brasil, né, para justamente dar suporte ao seu crescimento, não fazer com que esse fator aqui freie a sua economia. Mas, como a gente sabe, num país de mais de 1 bilhão de pessoas, se todo mundo começar a consumir, se esta classe média se alargar demais, vai precisar de cada vez mais recursos naturais. O que nos leva também às chamadas questões ambientais. Por quê? Talvez aí alguns de vocês já tenham visto isso em revistas, em jornais, né, que questionam a capacidade do planeta de se manter como ele é em função da pressão crescente sobre os recursos naturais, sobre o ambiente, né? Até fala, e aí dentre essas abordagens, algumas até dão conta, né, de que seriam necessárias mais ou menos 3 terras para suportar o crescimento chinês, né, para que toda a população mantivesse o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são um país de mais ou menos 330 milhões de habitantes, com padrão de consumo elevado e que já consome muitos recursos naturais. Ou seja, imagine um país como a China, que tem mais de 3 vezes, aí quase 4 vezes a mesma população dos Estados Unidos, né, consumindo no mesmo nível, né, tendo um padrão de vida extremamente alto. Você vai precisar de muitos recursos naturais que, segundo os especialistas, aí a Terra não tem condições de suportar, né? Então esse é um outro fator que pode fazer com que a China tenha o seu crescimento econômico barrado. Tanto é que o governo, nos últimos anos, tem aumentado as suas preocupações ambientais, investindo em fontes alternativas de energia, estimulando projetos de reaproveitamento de recursos, enfim. Por quê? Porque a China sabe que neste padrão de consumo, neste padrão de vida que nós seres humanos mantemos no século XXI, com as nossas necessidades por cada vez mais energia elétrica, cada vez mais dispositivos eletrônicos, de comer cada vez mais coisas artificiais, entre outras coisas, obviamente que isso tudo tem um custo ambiental muito alto. E é claro que o que se questiona é se a China vai ter condições de manter o seu crescimento constante em função dessas questões ambientais, além da poluição, né? Seja da poluição atmosférica, da poluição das águas, que são problemas muito graves na China, né? Aliás, são muito comuns em grandes cidades chinesas processos como as chuvas ácidas, a formação de ilhas de calor, o chamado smog, né? Que seria uma espécie de nevoeiro ou de neblina, né, que cobre as cidades com grossa camada de poluição. Aliás, isso aí ficou muito destacado, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Pequim, né? A cidade teve que, por vários dias, meio que parar parte das suas atividades econômicas para que o céu ficasse mais limpo. Então, percebam que os problemas ambientais também podem cessar o crescimento chinês. São fatores que ameaçam. Então, estes são alguns fatores estruturais. E existem os fatores internacionais, né? Este primeiro, competitividade ou patentes. A gente sabe aí que muitos de vocês, né, provavelmente, inclusive este ser que vos fala, já comprou num passado produtos made in China, mas produtos que nós chamamos de piratas, né, quando você vai comprar em alguns estabelecimentos. E por quê? Porque a China, ela, no seu ritmo, no seu processo de crescimento econômico, ela frequentemente, as empresas, as instituições, quebravam as patentes. Vocês sabem provavelmente que são patentes, né? São o registro dos direitos de uso ou de uma invenção, ou de uma ideia, ou de um produto, que somente quem tem os direitos pode usar livremente. Se você, por exemplo, quer usar uma ideia, um produto ou um serviço de alguma empresa X, você tem que pagar royalties, você tem que pagar pelos direitos. E a China, na sua política interna, ela era permissiva, né? Fechava os olhos para empresas, instituições que quebrassem patentes e copiassem tecnologias, produtos, num processo de pirataria. Eu vou até mostrar para vocês aí uma imagem, né, de algumas marcas automotivas chinesas, e vocês vão perceber que tem uma semelhança gigantesca com as marcas mais conhecidas aí do universo de empresas, inclusive do Ocidente, né? Então percebam aí que alguns até poderiam associar isso a uma cópia quase descarada, né? Mas esse fato aí, obviamente, coloca a China diante de uma encruzilhada atualmente, né? Porque isso cria uma condição de competição injusta, na visão
obviamente, da maioria dos países, porque muitos dos produtos que nós consumimos são fruto de pesquisa, de desenvolvimento, de registro de patentes. Então tem todo um custo de trabalho, de dinheiro, e obviamente que quando empresas agem desta forma, praticando, por exemplo, a pirataria, elas obviamente estão quebrando esta cadeia e obviamente colocando um prejuízo muito grande, porque você não tem como competir com fatores como mão de obra extremamente barata, às vezes análoga à escravidão, associada à pirataria, ao não pagamento de royalties, né? Então o produto acaba saindo com um custo baixíssimo. E isso ajuda também a explicar de uma certa forma porque o produto chinês acabou chegando a várias partes do mundo. Esse é um desafio. Outro detalhe, pressão política sobre preços, salários e condições, porque não existe só a pressão interna, existe a pressão de grupos humanitários, existe a pressão de governos, né, que fazem uma pressão, né, no sentido de dizer, olha, se vocês continuarem adotando essas políticas de privilegiar salários extremamente baixos, péssimas condições de trabalho e até condições ligadas à quebra de patentes, nós vamos parar de importar os produtos de vocês, porque isso está, inclusive, fechando as nossas fábricas. Então, percebam que esse também é um outro fator. Outro detalhe, pressões sobre políticas locais e internacionais. E aqui mais relacionadas a questões associadas aos direitos humanos, né? Então, casos como as das pressões de grupos dentro do Tibete ou da Mongólia e de outros grupos que eu até comento numa aula sobre conflitos lá em geopolítica, né? Isso também cria pressões sobre o governo chinês, sobre o Estado chinês, porque isso também acaba criando fatores, né? Além do que, né? Um outro detalhe também que eu deveria comentar aqui é o seguinte: os movimentos internos pedindo maior democracia, maior liberdade individual. Por quê? Percebam que na medida em que essas pessoas, né, da sociedade chinesa estão cada vez mais conectadas, inseridas no mercado global, inseridas em valores que não são necessariamente apenas os valores do governo chinês, mas valores associados, por exemplo, às democracias ocidentais ou às democracias da região, associados ao desejo por maior liberdade, ao questionamento do porquê, por exemplo, receber baixos salários ou ter um regime de trabalho extremamente rígido em alguns casos, tudo isso faz com que haja uma pressão sobre o território chinês, né? Aliás, um desses fatores está ligado, por exemplo, ao acesso à internet. Vocês sabem que na China existe um órgão que controla o acesso à internet, sendo que alguns sites são bloqueados, né? Então, isso ajuda a explicar porque alguns sites chineses fazem grande sucesso, porque o número de usuários é elevadíssimo, né? Basicamente, só a China praticamente usa esses grandes sites. Por quê? Alguns produtos, serviços e sites são bloqueados pelo governo chinês. Mas é óbvio que isso também ajuda a criar questionamentos da comunidade internacional, né? Por que controlar tanto o acesso à informação, o acesso à mídia, né? Porque, de uma certa forma, controlar o acesso à informação, controlar o acesso à mídia, é também controlar o acesso a outras formas de pensar e, portanto, controlar, né, corações e mentes de modo que não se criem contestações ao governo chinês, que é ótimo, perfeito, soberano, né? Enfim, então este é um outro problema, uma outra pressão que a China vem sofrendo nos últimos anos. Porque se não houver uma maior abertura política do governo chinês nos próximos anos, vai sofrer tanto pressões da própria população, pressões internas, quanto pressões externas, né? Porque faz parte das relações internacionais. E um outro detalhe, as chamadas questões ambientais, né? Como eu falei para vocês anteriormente, né? Qual vai ser a capacidade do planeta de reservar recursos naturais para suportar o crescimento chinês? Será que nós teremos essas condições? Pelo que a gente sabe, não é possível, né? Mantido o padrão de consumo atual, manter esse crescimento econômico, né? Ou a China, aliás, o mundo de uma forma, muda os seus padrões de consumo para um consumo, digamos, entre aspas, mais sustentável, ou então esse crescimento vai cessar, né? E isso a gente tem observado nos últimos meses, né? Tanto os fatores internacionais como fatores estruturais têm contribuído para que nos últimos tempos aí a China tenha apresentado problemas estruturais na sua economia, né? Essa desaceleração econômica e alguns efeitos, né? Ela tem aí tentado desvalorizar cada vez mais a sua moeda, né? O yuan, para tentar tornar o seu produto mais competitivo, o que obviamente vai esbarrar em fatores como o fato de você fazer com que
o setor industrial de outros países seja prejudicado, inclusive do Brasil. Muitas fábricas no Brasil têm fechado em função do fator China, né? Associado também à queda das commodities. Se a China para de crescer, ela vai consumir menos commodities, o que vai prejudicar diretamente países que são exportadores de commodities, a exemplo do Brasil, né? Entre outras questões, tá bom, gente? Então, o que aqui a gente está trazendo para vocês é uma reflexão, né, sobre a possibilidade da China não crescer mais a taxas tão altas como ela tem crescido nos últimos anos, e isso a gente está associando aos ciclos de crescimento e crise do capitalismo, que são muito comuns, né? Faz parte da história do capitalismo. Então, uma coisa vocês têm que ter bem claro aqui, né? Uma hora, este crescimento não será mais o mesmo como o de antes. Então, o que a gente está vendo nesse cenário recente, 2014 e 2015, é algo que a gente até poderia já esperar algum tempo, tá? E é claro, como a gente está falando de uma aula de atualidades, tenta dar uma olhadinha em jornais, em revistas, né, que tratam desse tema. Nos últimos meses tem aparecido bastante coisa para tentar se inteirar mais sobre o tema, tá bom? Espero ter ajudado vocês em mais esta aula, aliás, um tema bastante complexo e que exige bastante da nossa atenção, porque é forte candidato aí a temas de vestibular. E é claro, espero vê-los numa próxima oportunidade, tá bom? Até mais. Caraca.